Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje veremos aquilo que Jesus nos ensina. Jesus faz questão de nos dizer que vida nova deve implicar num novo viver. No livro de Mateus, capítulo 5, versos de 33 a 39, o texto diz assim: E eles, os judeus, disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha, se derramará e a vasilha estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber vinho velho, prefere vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Jesus está falando aqui a respeito do cristianismo. No início, o cristianismo começou dentro do judaísmo, lembrando que judaísmo é a religião dos judeus. O judaísmo, ele segue o Torá, ou seja, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, os livros da lei que nós chamamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles seguem os profetas. E essa Bíblia já era escrita no tempo de Jesus. E os judeus, no judaísmo, seguiam isso. Os judeus, eles usavam o templo, eles se reuniam no templo. E aí, quando foram para o cativeiro, o templo foi destruído e eles passaram a reunir também nas sinagogas. Essa era a religião judaica, muito apegados à lei, literalmente apegados à lei. Mas o cristianismo surgiu lá. Jesus era judeu, os seus discípulos, eles eram judeus, e ele ia nas reuniões, ele ia nas sinagogas. Se você ler Lucas 4, você vai ver que Jesus entra na sinagoga, pega o livro e lê o profeta Isaías, onde ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, e segue o texto. Essa era a prática de Jesus. Então, no início, o cristianismo foi confundido como um anexo, uma seita do judaísmo. Só que isso não demorou muito. E por que o cristianismo era confundido? Jesus era judeu, ele usava as escrituras judaicas, mas eles também guardavam os costumes judaicos. Eles se reuniam no pátio do templo porque os judeus eram os donos do templo. Só que não eram a mesma coisa. Em João capítulo 1, verso 11, o texto de João diz o seguinte: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E aí, o verso 12 ele complementa: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então note que Jesus veio para os judeus não o receberam, ele abriu a porta para os gentios, para toda a humanidade. Mas note que desde o princípio, quando Deus chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus sempre foi abençoar todas as famílias. Ele escolheu Abraão, uma família, dessa família ele fez uma nação, para que essa nação fosse o modelo, o protótipo daquilo que ele queria para a humanidade. Só que os judeus não quiseram. Aí então ele estendeu isso aos gentios. E os gentios hoje somos nós, representados pela igreja. A igreja é hoje o novo Israel. Por isso, precisamos ter muito cuidado com isso. Mas note o seguinte: a cobrança era para que os discípulos de Jesus agissem como os judeus deveriam agir, porque eles não agiam. Os judeus, eles se tornaram hipócritas porque eles pegavam as minúcias, mas faziam o restante. Como Jesus disse, né? Eles davam dízimo do endro e do cominho, assim, sementes minúsculas, mas não amavam, que era o essencial. Então, essa religião ela se tornou legalista e totalmente presa a costumes e
abriu mão daquilo que é essencial. É interessante pensarmos que isso não é diferente do dia de hoje. As pessoas querem que nós, cristãos, sigamos muitas coisas que não é cristã. Eles querem que a gente celebre festas que são judaicas, né? Páscoa, festa dos tabernáculos, que usamos kippá, que tocamos shofar. Nada disso é cristão. Isso é judeu. E mais, ninguém precisa ser cristão para fazer isso. O cristianismo é algo novo que nasce do coração. E por isso que Jesus disse que não se põe vinho novo em vasos de couro velho. Por quê? O vinho novo ele dilata. O couro velho não dilata, então ele arrebenta. O vinho novo tem que ser posto num recipiente novo, porque eles vão dilatar conjuntamente. Nós cristãos somos vinho novo e nós precisamos de odres novos. Cuidado, muitas vezes as denominações têm se tornado odres velhos, muito amarrados, e esquecem de ser bíblicos. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom final de semana, domingo, 19 horas no YouTube, no Pique Taguatinga, temos o nosso culto. Estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser. Ótimo final de semana, fique em paz, que Deus te abençoe.